Então, o tema da nossa palestra será crentes ou filhos de crentes. Ele comeu o i. Então, eu tenho algumas notícias aqui, elas não são necessariamente tão recentes, mas para a gente pensar um pouco. Então, essa aqui saiu em 2019 no portal Guia-me. 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos da faculdade. Foi uma pesquisa realizada pela Lifeway Research nos Estados Unidos. E um dos trechos da matéria diz que praticamente todos os que abandonaram a igreja, 96% dos entrevistados, apontaram sua mudança de vida como motivo para desistir. Outra parte das razões está relacionada à igreja ou pastor, 73%, crenças religiosas, éticas ou políticas, 70%, ou o ministério de jovens, 63%. Está virando o Bruno, por favor. Estados Unidos. Ministério de Jovens ali, né? Não faz pesquisa. A gente usa a pesquisa dos outros. E aí, essa outra da Folha Gospel é muito legal quando você começa a pesquisar essas coisas, porque você descobre sites que você nunca tinha ouvido falar, né? Folha Gospel, para mim, foi sensacional. Essa é de abril de 2024, do ano passado, diz que as jovens da geração Z abandonam a fé mais do que os jovens. Então, é um estudo que foi realizado pela Survey Center on America Life, também nos Estados Unidos, revela que pela primeira vez em anos, as jovens da geração Z aí é o pessoal que nasceu 95, 96, 97, até ali 2010, 2012, 2013. Cada sociólogo vai colocar uma faixa etária, né? Estão abandonando a igreja mais do que os jovens. Então, segundo o número, 57% deixa a fé cristã, enquanto 37% dos meninos abandonam a igreja e se identificam como não religiosos. Então, essa pesquisa mostra que há um número maior de mulheres jovens, geração Z. Então, assim, né, se você tem um filho, um sobrinho, um primo que nasceu ali até 2010, 2012, ele faz parte da geração Z. Então, as meninas tendem a abandonar mais a fé do que os jovens meninos. Uns 13 a 25 anos, por aí. E essa última, ela não é, de fato, uma notícia como essas, né, mas uma análise da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, de 2016, relativamente antigo, bom, bastante antigo, quase 10 anos, mas eles comentam 6 razões por que jovens cristãos abandonam a igreja. Eu não coloquei as 6 razões aqui, eu coloquei só uma. Eles vão citar várias coisas, como os jovens dizem que a igreja não é um local de diálogo, os jovens dizem que a igreja desacredita a ciência, eles falam que o que eles aprendem na escola é diferente do que eles aprendem na igreja, as suas crenças políticas evoluem e eles não compactuam mais com aquilo que a igreja afirma. Mas, para mim, essa segunda razão me chamou muita atenção, que é a experiência acerca do cristianismo de adolescentes e jovens é superficial. Isso aqui foi um resultado de uma pesquisa do Barna Group, também nos Estados Unidos, que durou 5 anos e foi feita em 8 estados, conversando com jovens de diferentes idades. E aí eles dizem que, né, nessa segunda razão, a segunda razão que contribui para o abandono dos jovens da igreja é que falta profundidade em suas experiências com a igreja. 1/3 diz que a igreja é chata, 31%. Um quarto desses jovens adultos disse que a fé não é relevante para suas carreiras ou interesses, ou que a Bíblia não é ensinada de maneira clara ou com bastante frequência. Infelizmente, 1/5 desses jovens adultos que participaram de uma igreja enquanto adolescentes, eram crianças, viraram adolescentes, participavam da igreja, eles disseram que Deus parece ausente da sua experiência de igreja. Nós olhamos para notícias como essas e, bom, muito rápido nós começamos a procurar os culpados por isso, né? O que está fazendo com que os jovens se desviem da igreja? O que está fazendo com que as pessoas abandonem sua fé? E aí nós começamos a elencar vários vilões, os perigos que nós mencionamos ali atrás, que podem mudar com o tempo. Antigamente era o neoateísmo, o marxismo cultural, hoje é a ideologia de gênero, hoje são as mídias sociais, são os desenhos que meu filho vai assistir, hoje são a escola, as coisas que nós julgamos que são os maiores perigos. E aí nós queremos que a igreja combata esses perigos. Então nós olhamos para os nossos pastores e falamos, pastores, vocês precisam pregar mais sobre esses assuntos, vocês precisam ensinar sobre isso. Professores do Ministério Infantil, vocês precisam começar a trabalhar esses temas que vão desfiar nossos filhos da fé. Mas
Algo que é importante para a gente pensar, e eu acho que essa próxima imagem vai me ajudar. Ela é bem visual, e aí todo mundo consegue entender. Cada um desses retângulos representa as 168 horas da sua semana. 7 vezes 24, 168, então 1 hora por semana está aqui pintadinho. As 2 horas pintadas em vermelho são as horas que o seu filho passa na igreja. É menos de 1,5% do tempo da semana do seu filho que ele está na igreja. Se você espera que menos de 1,5% do tempo semanal do seu filho vai ser suficiente para formá-lo como um cristão e para fazer com que ele esteja pronto para lidar com aqueles perigos que vocês escreveram, e para que ele não some naquelas estatísticas, talvez nós tenhamos um problema. Porque todo esse tempo em verde é um tempo que as crianças não estão aqui, sob o cuidado dos professores do Ministério Infantil, sob os olhos dos pastores. Elas estão, em boa parte desse tempo, conosco, pais e mães. E é nosso papel não nos preocupar só com aqueles quadradinhos em vermelho, mas com todo esse tempo na formação espiritual dos nossos filhos. Mas é claro que se você está aqui num sábado de manhã, frio de Curitiba, é porque você está preocupado com a formação espiritual dos seus filhos. Você entende que não é uma função apenas do pastor ou do ministério infantil cuidar dessas crianças. Você certamente conhece, eu não preciso lembrá-lo, do texto de Deuteronômio 6, que diz que você precisa inculcar na mente do seu filho além do Senhor, ou do texto do Salmo 145, que fala que uma geração deve contar a outra geração, anunciar as obras magníficas do Senhor. Nós conhecemos isso, nós acreditamos nisso, e por isso nós estamos aqui, para aprender como podemos ser pais e mães melhores para os nossos filhos. E eu quero conversar um pouco sobre isso. Eu vou tentar ser breve para a gente conseguir usar o tempo no final para uma roda de conversa e trocar um pouco de experiência. Mas existem 3 coisas que eu queria pontuar para nós nesse nosso primeiro encontro. Todas elas são basicamente a mesma coisa, mas eu vou tentar fazer uma trilha de crescimento, de entender o que nós... Trilha de aprendizado, sabe coisa de professor, metodologia ativa, essas coisas que... para a gente tentar chegar lá no final com um pouco mais de bagagem, entendendo um pouco mais aonde eu quero chegar. Então, basicamente, 3 pessoas me ajudaram a elaborar essas coisas que nós vamos conversar. E a primeira pessoa foi o nosso querido reverendo Bruno. No começo do ano, eu e o reverendo Bruno tivemos uma conversa, porque ele estava lendo o livro de 1 Samuel, e Deus estava falando com ele algo sobre paternidade. E eu não sei se ele lembra, mas nós conversamos isso esperando uma marmita na frente da Praça do Gaúcho. Eu lembro. E foi muito engraçado porque no ano passado eu tinha lido Samuel na minha leitura bíblica e tinha percebido as mesmas coisas, algo que nunca me chamou atenção. A gente ficou trocando essa conversa sobre. Que basicamente é o seguinte. Tem que passar antes. Ser um homem de Deus não faz necessariamente dos seus filhos crentes. Essa foi a conclusão que nós chegamos. Ou melhor, ser um homem de Deus não faz de você um bom pai. Ser uma mulher de Deus não faz de você uma boa mãe. Você talvez olhe para mim e fale, isso não tem muito sentido. Mas olha como que o livro de 1 Samuel nos ajuda a entender. Todo livro bíblico ele tem um motivo para ser escrito. E o livro de 1 Samuel ele foi escrito para contar a história da monarquia de Davi. Só que existe algo que está ali, no fundo, que é uma repetição constante no livro, que serve para a gente perceber alguma coisa, algum ensino que quem escreveu aquele livro queria transmitir, porque isso é constantemente repetido. No livro existem 3 figuras principais. Eli, um sacerdote, o primeiro daqui, o pessoal que trabalha aí com artes digitais, desculpa, quem fez foi o ChatGPT. O segundo é Samuel, um profeta, e o terceiro é Davi, um rei. Então nós temos os 3 grandes ofícios de Israel aqui representados. E o que nós lembramos sempre de Eli? Nós lembramos sempre de Eli que Eli era um péssimo pai. Eli foi juiz de Israel, ele trabalhava no santuário em Siló, ele representava o povo de Deus, as pessoas traziam a ele as suas questões, as suas dúvidas, porque ele julgava Israel, ele era juiz, ele era o líder daquele povo. Só que lá em 1 Samuel 2, do 12 ao 17, vai dizer que ele era um péssimo pai, porque ele via que os seus filhos eram infiéis como sacerdotes. Mas ele não se importava. Era um homem de Deus. Mas era um homem de Deus que abandonou uma das suas vocações importantes, a sua vocação de pai. E aí o texto nos conta que por causa do pecado dos filhos de Eli,
Deus ele tira Eli da sua função e coloca alguém que não é da sua linhagem. E aí nós temos Samuel. E Samuel, ele julga o povo também, ele é juiz de Israel. E aí Samuel, ele dedica a sua vida julgando Israel, e quando chega perto do final da sua vida, lá em 1 Samuel 8, os versículos 1 ao 3, eles vão dizer que os filhos de Samuel não andavam no seu caminho. E porque os filhos de Samuel não andavam no seu caminho, o povo vem para Samuel e pede: dá-nos um rei como as outras nações. Porque os filhos de Samuel não andavam nos caminhos de seu pai, porque Samuel ele não foi efetivo na educação de seus filhos, o povo clama por um rei como das outras nações. E aí, a história continua, e nós chegamos no rei Davi. E você certamente entende e concorda comigo que Davi era o rei segundo o coração de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós olhamos para Davi e entendemos, ele era um homem de Deus. Isso é perceptível para todos nós. Mas um homem de Deus que não foi um bom pai. Olha para o caos que é a família de Davi. Lá em 2 Samuel 13, começa uma história de Aminon, um dos filhos de Davi, que decide que ele deseja sua irmã. E aí ele estupra a sua irmã. E o rei faz o quê? Nada. O rei nem mesmo recebe a filha na própria casa. A filha vai para a casa de Absalão, seu irmão. Quem devia acolher essa filha era seu pai. A lei de Israel, ela era muito séria contra um crime desse, mas o rei não cumpre a lei com o próprio filho. Então Absalão se ira contra seu irmão e decide matar seu irmão. E mata seu irmão. E Davi faz o quê? Davi não faz nada. Davi é completamente ausente como pai. Davi, ele não recebe o filho, daí ele não fala com o filho, daí Joabe faz uma artimanha para Absalão voltar, e aí Absalão volta, mas Davi não conversa com ele. E aí, 3 anos depois, Absalão taca fogo na plantação de Joabe para falar com o rei. E aí, Absalão conversa com o pai. E a Bíblia não nos mostra, em momento nenhum, Davi repreendendo seus filhos, nem nada do tipo. E aí, de repente, Absalão está sentado na porta do palácio, começando um motim. E ele passa anos sentado na porta do palácio, debaixo do nariz do seu pai, começando um motim. Ele se proclama rei. Ele dorme com as concubinas de seu pai à vista de todo o povo de Israel. Isso é um dos filhos de Davi. A casa de Davi é uma bagunça. Quando Davi fica velho, perto da sua morte, um dos filhos decide que vai ser rei. E aí, Natã, junto com a mãe de Salomão, eles precisam construir ali uma artimanha também para que Davi proclame Salomão como rei, porque foi isso que ele prometeu e não um outro filho. Então, a gente tem uma novela terrível no livro de 1 e 2 Samuel sobre paternidade. E aí, há algo importante aqui para nós, porque muitas vezes nós pensamos que se nós formos homens e mulheres de Deus, os nossos filhos eles vão aprender com o exemplo. E sim, os filhos aprendem com o exemplo. Só que inculcar na mente dos filhos a lei do Senhor não é algo que só é feito com exemplo. É algo que precisa ser ativo da nossa parte. Porque mesmo que nós sejamos homens e mulheres de Deus, os nossos filhos podem não conhecer ao Deus que nós servimos. Pense quantos pastores você já conheceu na sua vida que os filhos não estão mais na igreja. Quantos pastores, homens de Deus que têm canais no YouTube com milhões de seguidores, que os filhos se tornaram contrários à fé, professamente, que os filhos fazem propaganda contra a fé cristã. Isso é algo que precisa falar conosco, porque o nosso papel não é só um papel passivo. Nós não podemos esperar que nossos filhos vão só aprender por osmose. Eles aprendem muitas coisas por osmose, mas eles também precisam que nós estejamos ativos na formação espiritual dos nossos filhos. É por isso que nós oramos com eles, que nós lemos a Bíblia com eles. É por isso que nós os ensinamos. Nós fazemos, eles vêm, mas nós fazemos com ele. Nós pedimos, filhos, os filhos mais velhos, agora você precisa ter um tempo de oração, você precisa buscar o Senhor, leia a sua Bíblia. Nós ensinamos o nosso filho, nós educamos os nossos filhos. Porque nós não queremos cair no risco que homens como esse, e vamos lá, eu acho que muitos deles eram homens muito melhores do que eu, caíram. Primeira coisa que nós precisamos entender, então, é que o nosso papel não é só de colocar o nosso filho no mundo e esperar que tudo vai dar certo. Nós temos um papel ativo na formação dos nossos filhos, porque sermos homens e mulheres de Deus não necessariamente vai nos fazer bons pais.
A segunda coisa que nós precisamos entender, e quem me ajuda a pensar isso, é o Paul Tripp, em um livro chamado Desafio aos Pais, que eu trouxe, mas está lá na minha mochila, depois eu posso mostrar para quem tiver interesse, a gente tem na Biblioteca da República, inclusive, é que existem dois tipos diferentes de pais. Nós podemos ser pais, mães, quando eu falo pais, pai e mãe, né? Não só pai e homem. Nós podemos ser pais e mães de com duas posturas diferentes. Paul Tripp vai dizer que existe o pai que é proprietário e o pai que é embaixador. Vamos entender cada uma dessas coisas. O pai proprietário é aquele que olha para o filho e acha assim, esta criança existe para alguma coisa que eu acho que é o que ela existe. Então, o pai proprietário, normalmente, ele busca a sua identidade, o seu significado no seu filho. Sabe aquela pessoa que é assim, poxa vida, que entra na roupa de pai e mãe, e aí um dia os filhos casam e a pessoa ela fica completamente perdida porque ela não tem mais sentido para a própria vida, porque tudo que eu faço é cuidar dos filhos. Isso é uma característica de pai proprietário. O pai proprietário, ele está sempre fazendo alguma coisa, esperando algo em troca. Nossa, para mim é muito difícil falar isso porque eu lembro da minha mãe. Minha mãe, ela é assim. A minha mãe, ela nos criou assim. Ela falava assim: porque eu estou levando vocês viajar, mas um dia vocês vão ganhar bastante dinheiro e vão me levar a viajar. É a troca, é a expectativa de que eu estou fazendo algo por você para você me recompensar no futuro. O pai proprietário está sempre querendo que os seus filhos façam mais, 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 buscando o seu sucesso pessoal no filho. Sabe aquele pai que é assim, ó, chega numa mesa para conversar? Pode ser aquela mãe também e fala assim, não, porque meu filho ele fala 3 línguas já. Ele tem 4 anos. Ele faz 6 esportes. Ele é o melhor no futebol, o melhor no basquete, o melhor no vôlei. Mas na esgrima ele é só o segundo melhor, porque o irmão dele é melhor do que ele. E mais. Toda noite, 8 horas da noite, meu filho está dormindo. Estudou, fez a lição, a melhor da sala. É um robô. Zero tela, só tira 10. Não come açúcar, come todos os seus vegetais. Esse pai, essa mãe, ela está projetando nos seus filhos aquilo que ela reconhece como sucesso. E mente. Às vezes a criança nem gosta de falar 3 línguas. Às vezes a criança nem gosta de ser o melhor de futebol, ela detesta o futebol. Mas é o troféu do papai. O meu filho joga futebol como ninguém. É o troféu da mamãe. O meu filho não come açúcar. E aí tudo que a criança queria era comer um docinho com os amiguinhos, uma vez no mês, num aniversarinho. Os pais proprietários estão sempre tentando transformar seus filhos naquilo que eles acham melhor. O meu filho, quando crescer, vai ser médico. 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 Aí um dia o filho olha e fala, papai, eu não quero ser médico, papai. Quero ser sociólogo. Eu quero ser músico. E aí acaba a vida do pai. Eu vi uma vez uma tirinha que ela é perfeita para esse momento, que eram várias pessoas abraçando um pai quando ele dizia, yes, meu filho passou na faculdade de medicina. E na tirinha do lado, eram várias pessoas chorando quando o pai falava, pois é, meu filho acabou de ir para o campo missionário. Eu lembro de, anos atrás, um dia da Reforma Protestante, que nós tivemos uma aula sobre a Reforma Protestante, e eu falei sobre Lutero. E isso nunca saiu da minha cabeça, porque Lutero, o pai dele queria que ele fosse advogado. Mas Lutero, quando ele passa por a sua experiência, a sua primeira experiência em que ele está indo de uma cidade para outra e pega uma forte tempestade, ele acha que ele vai morrer, e ele faz uma promessa dizendo que se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele iria para o mosteiro, ele fala para o pai que ele vai para o mosteiro, o pai dele quase fica louco, fala, não, mas eu te queria para ser advogado. Ele fala, não, mas eu não quero ser advogado, eu quero ser padre. Eu quero seguir a vocação espiritual. Se esse pai tivesse insistido com seu filho para ele ser um advogado, nós talvez ainda estaríamos sem conhecer coisas básicas como justificação pela fé, que foi resgatado no tempo da Reforma. Estaríamos rezando Ave Maria. Porque um pai,
Ele queria que o seu filho fosse aquilo que ele queria. Nós, muitas vezes, fazemos isso. Eu acho que todos nós nos identificamos com um pouquinho desse pai e dessa mãe proprietário. Nós precisamos nos arrepender disso, porque o Senhor não nos chama para sermos proprietários dos nossos filhos, mas Deus nos chama para sermos embaixadores. O embaixador, ele não entende assim, o filho é meu. Muito pelo contrário, porque o embaixador é aquele que cuida de algo que não é dele. O embaixador do Brasil, lá no Boqueirão, não, brincadeira, lá nos Estados Unidos, ele não está cuidando dos seus negócios. Ele não está preocupado com aquilo que ele precisa fazer. Ele está cuidando dos interesses do reino para o qual ele trabalha, do rei, do presidente para o qual ele trabalha. Nós somos embaixadores de um reino. Paulo vai falar em 2 Coríntios 5 que nós somos embaixadores de Deus. E nós precisamos ver a nossa vocação como pais e mães dessa forma. Essa criança não é minha. Essa criança é do Senhor. Isso é difícil para nós. Eu sei porque eu tenho uma filha. E assim, eu não sou tão experiente quanto alguns de vocês. Minha filha tem só 1 ano e 3 meses. Mas é difícil olhar e pensar assim, a minha filha é do Senhor, não é minha. Então se um dia ela olhar para mim e falar assim, papai, eu quero ir para missões lá para o país em que o evangelho é mais perseguido, para a Coreia do Norte, provavelmente eu vou entrar e vou morrer 3 dias depois. Eu sou embaixador. Eu estou criando ela para o Senhor. Se é isso que Deus tem para ela, amém, que seja feita a vontade do Senhor. Será que nós estamos prontos para dar espaço? Ou será que eu crio minha filha assim? Não, filha, não foi isso que eu sonhei para você. Você é tão bonitinha, você é tão queridinha. Eu lembro quando eu trocava a tua fralda. Não, eu lembro quando eu te colocava para dormir. Nós estamos prontos para criar o nosso filho para que ele floresça para a glória do Senhor e não para nós. O Paul Tripp, ele vai escrever que todos os pais e mães, onde quer que estejam, são chamados para reconhecer que foram colocados na Terra em um tempo e lugar específicos, com um único objetivo para a vida de seus filhos. O que seria? Buscar a vontade de Deus. Veja aqui em linguagem acessível o que isso significa. Criar filhos não se resume ao que desejamos para nossos filhos ou de nossos filhos, mas ao que Deus, em sua graça, planejou fazer por meio de nossos filhos. Em nossos filhos. Isso. Obrigado. É isso. Nós somos ferramentas do Senhor na educação das nossas crianças. Eu, pai da Elis, Anne, mãe da Elis, somos ferramentas de Deus para que a Elis cresça e se torne uma pessoa que ama a Jesus. Cresça e que se torne um instrumento nas mãos de Jesus que vai atuar conforme a vontade de Jesus, da maneira que Jesus quer, e não da maneira que eu quero. E isso é verdade para todos nós. Para Anne e para Arthur, pastor Arthur para Marô, para o Leandro, para a Lu. Cada um de nós temos esse papel na vida dos nossos filhos. Nós estamos criando as nossas crianças. Nós estamos nos envolvendo ativamente com elas para que elas cresçam e sirvam ao Senhor da forma que o Senhor quer. Para que o Senhor trabalhe nelas. Então não sou necessariamente eu quem corrijo o meu filho. É o Senhor que, através da minha vida, traz correção para essa criança. Nós precisamos nos ver mais como ferramentas do que como donos. Porque é isso que nós somos. Nós somos os embaixadores que o Senhor está usando para corrigir, para santificar, para converter o coração da criança. E por fim, e isso é algo essencial, nós precisamos lembrar que até o momento que o Espírito Santo fale ao coração das nossas crianças, até o momento que o Espírito Santo venha e as convença do pecado e que traga arrependimento aos seus corações, nossos filhos são pequenos incrédulos. E isso é importante, porque sim, e eu creio fortemente nisso, os nossos filhos são participantes das bênçãos da aliança do Senhor. Amém? É por isso que nós, presbiterianos, batizamos nossas crianças, porque nós queremos que as bênçãos da aliança se estendem a elas. Então nós queremos que as nossas crianças, estando aqui domingo após domingo no culto, que é um lugar de discipulado, elas vão aprender, há uma pedagogia envolvida, que elas aprendem a adorar, que elas aprendem a amar o Senhor. Nós queremos que quando nós lemos a Bíblia com ela, que quando nós oramos, que quando nós cantamos um louvor, fazemos um culto doméstico, quando a corrigimos, nós estamos trabalhando para que essas crianças se convertam e conheçam o Senhor, mas nós entendemos que elas precisam de conversão, elas aproveitam das bênçãos. Crianças que não têm pais cristãos, talvez não orem. Orar em família é uma bênção que as nossas crianças estão participando.
mas o Senhor precisa converter seus corações. É por isso que nós gastamos o nosso tempo esse ano de preparação antes do Pentecoste, orando pela conversão das nossas crianças. Não só dos nossos filhos, mas das crianças de toda essa igreja. É por isso que nós, como Ministério Infantil da República, temos uma missão. Nós entendemos que a nossa missão é pregar o Evangelho para as crianças em uma linguagem simples, clara e amorosa, de maneira contextualizada, que elas entendam. Porque nós queremos que as nossas crianças se convertam ainda na infância. Nós queremos isso. E você, como pai e mãe, se está aqui, você deseja isso. Só que nós precisamos entender que quando, muitas vezes, eu estou corrigindo a minha filha bonitinha, pequenininha, lindinha, com as bochechinhas coradas, quando pela 18ª vez eu falo, coloca a aguinha em cima da mesa, Elis, e ela joga água longe, eu estou lidando com um coração que precisa conhecer a Jesus. Ela não precisa só da lei, ela precisa de lei. Mas a lei não é eficaz para resolver problemas que só o Evangelho resolve. A lei não consegue fazer aquilo que Cristo faz. A lei não faz na Elis, a lei não faz no Vitor, a lei não faz na Lara, a lei não faz nas nossas crianças aquilo que Cristo fez em nós, que a lei não conseguiu. E aí é interessante pensar que nós somos muito prontos a cumprir a grande comissão, pregando o Evangelho ao nosso vizinho, ao nosso colega de trabalho, ao nosso amigo, e que nós nos alegramos se um colega de trabalho se converte, nós falamos está havendo uma festa no céu, mas na formação dos nossos filhos nós nos esquecemos do Evangelho e nós simplesmente nos tornamos moralistas. E o moralismo, o legalismo, é um grande problema. A Elise Fitzpatrick escreveu um livro que também está na minha mochila, que se chama Pais Fracos, Deus Forte. Eu não tenho certeza se nós temos esse na Biblioteca da República. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. O outro eu tenho certeza que nós temos. E ela diz o seguinte: os cristãos sabem que o Evangelho é a mensagem que os incrédulos precisam ouvir. Nós lhes dizemos que eles não podem ganhar as entradas para o céu e que eles têm que confiar somente em Jesus para a sua justiça. Mas então algo estranho acontece quando começamos a ensinar os incrédulos em miniatura em nossa casa. Incrédulos em miniatura é uma boa expressão. Esquecemos-nos de tudo que sabemos sobre a letalidade de confiar em nossa própria justiça. E nós ensinamos que o cristianismo tem tudo a ver com comportamento. E se em um determinado dia Deus estará satisfeito ou insatisfeito com eles. Nós nos preocupamos apenas em corrigir o comportamento do nosso filho, mas nós esquecemos que ele pode ter um comportamento certo com um coração afastado do Senhor. Um pouco mais à frente, ela continua e ela diz o seguinte: a principal razão pela qual a maioria dos filhos de lares cristãos desvia-se da fé, e aqui eu amarro com aquelas coisas que nós lemos lá no começo, é que eles nunca realmente ouviram o Evangelho, ou para início de conversa, nunca tiveram fé. Eles foram ensinados que Deus quer que eles sejam bons, que o pobre Jesus fica triste quando eles desobedecem, e que pediram Jesus para entrar em seu coração, pedirem é toda a dimensão da mensagem do Evangelho. Meus irmãos, a verdade é que o Evangelho, para a nossa vida como cristãos, ele é muito mais do que só a porta de entrada para a salvação. Ele é tudo. Nós vivemos no Evangelho. A graça, ela vem e nos alcança em todos os tempos, em todos os momentos. Não só quando nós um dia fizemos uma oração, se você respondeu um apelo e levantou a mão, ou quando você passou por uma conversão. A graça, ela acompanha toda a nossa vida. Mas aí nós queremos educar os nossos filhos muitas vezes sem graça. E você sabe quais são muitos os problemas que isso pode trazer, mas existem alguns problemas muito graves que isso traz. O primeiro problema é que isso forma no nosso filho uma imagem de Deus diferente da imagem verdadeira. Muitos de nós fomos reféns disso. Muitos de nós hoje, e eu me incluo nisso, temos dificuldades de nos relacionar com o Senhor. Porque para nós, Deus é alguém que nos aplaude quando nós acertamos e nos castiga quando nós erramos. Sabe de onde isso vem? Muitas vezes, na minha vida, isso vem lá da minha formação, quando eu era criança. Porque lá na minha formação, quando eu era criança, eu ouvi alguém falar assim: Jesus fica triste quando você faz isso. Sim, Jesus fica triste com o pecado, mas Jesus, ele nos oferece graça também. Aí cria-se uma imagem na cabeça da criança de que Deus está sempre triste com ela quando ela faz coisas erradas e feliz quando ela acerta. E aí a criança, ela não entende que ela sempre erra se ela não tiver Jesus. A criança não entende que sem Cristo
ela pode acertar em um monte de coisa, mas qualquer outro erro dela vai fazer com que ela esteja sempre em inimizade com Deus. Ela precisa de Jesus. Nós tiramos essa mensagem da criação dos nossos filhos porque nós estamos só preocupados que eles se comportem bem. E muitas vezes nós estamos só preocupados que eles se comportem bem porque nós queremos que eles sejam nossos troféus. Porque quando eu vou almoçar na casa da Ju e do Dani, eu não quero que eles, sei lá, suba na mesa e derrube as coisas. Eu quero que ela seja bem comportadinha para eles me convidarem de novo. Porque criança que não é comportada não é convidada várias vezes para ir nos lugares. Às vezes a nossa única preocupação é essa. E a gente não percebe que existe uma oportunidade em cada falha dos nossos filhos de mostrar para eles a verdade do Evangelho. Sim, existe lei. Você quebrou a lei de Deus. Você errou. A gente precisa começar a melhorar a nossa linguagem muitas vezes. Eu só tenho uma filha, mas eu cresci com uma irmã. Quando eu batia na minha irmã me batia, a gente apanhava, porque a gente era dessa geração. Mas eu não entendia como criança que o que eu estava fazendo era um pecado. Era uma ofensa também a Deus. Nós, como pais, temos esse papel de olhar e falar, filho, isso é um pecado. Mas nós podemos buscar ao Senhor e falar, Senhor, me perdoa, porque Deus é gracioso, Ele nos perdoa. E mais do que nos perdoa, Ele nos ajuda a não continuar pecando. É a santificação que nós passamos por ela. Além de fazer com que nós tenhamos uma visão distorcida de Deus, o moralismo faz com que nós pensemos que podemos alcançar a Deus sendo bons. E aí isso entra na cabeça dos nossos filhos. Os nossos filhos acham que se eles fizerem as coisas certas, Deus vai se agradar deles. E aí nós tiramos aquilo que é mais importante para toda a nossa fé, que é Cristo da jogada. Sem contar que o moralismo, por focar só no comportamento, costuma gerar filhos como muitos de nós fomos. Na frente dos pais, falamos tudo bonitinho, somos respeitosos, corretos. Ah, meu pai virou as costas. Fazemos tudo escondido. E aí, isso é um grande perigo para todos nós. Porque se nós somos discipuladores dos nossos filhos, nós precisamos que haja uma liberdade entre nós e nossos filhos para que eles possam chegar a nós e confessar seus pecados, suas culpas. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de contar para o meu pai as coisas erradas que eu fazia, porque eu sempre ia apanhar. Então eu trabalhava arduamente para que ele nunca descobrisse as coisas erradas que eu fazia. Eu era o filho mais velho, muitas vezes, levava a culpa por coisas erradas que minha irmã fazia, mas que acabava sendo responsabilidade minha. Ela se safava. Aí nós criamos filhos assim, que eles não conseguem confiar em nós para contar os seus erros, os seus delitos, eles estão sempre com medo. E aí eles não vão confiar em nós para contar seus erros, delitos, para pedir ajuda, eles não vão confiar em nós para pedir conselho. E aí cada vez mais o papel que nós temos como discipuladores dos nossos filhos, ele vai diminuindo. E aí quem vai discipular o nosso filho senão nós? Acredite em mim, alguém está discipulando aquele que não está sendo discipulado. Mas talvez não seja um discipulado para Jesus. E aí, essas ideologias que nos assustam, aquelas coisas que nós colocamos lá, elas começam a entrar. Mas elas começam a entrar porque nós não estamos, como discipuladores, protegendo os nossos filhos. Porque nós estamos criando filhos que não conseguem confiar em nós. Lucas, você está me dizendo para não corrigir meu filho? De modo nenhum. Porque o Evangelho nos corrige. Quem aqui, estamos o quê? Julho? Passamos o primeiro semestre do ano. Jesus Cristo está passando rápido. Quem aqui, nesse ano, sentou em uma dessas cadeiras na igreja, em um culto, e foi corrigido pelo Senhor no meio da pregação? Levante sua mão. O Senhor nos corrige, porque o Evangelho traz correção. Nós precisamos corrigir nossos filhos, nós precisamos educar nossos filhos. Nós não queremos ser pais naquele excesso da educação positiva, sabe? Aquela coisa de assim, ai, meu filho me deu um tapa na cara, mas eu não posso dizer que ele não pode, porque eu vou ferir a... nós não precisamos, não devemos ser assim, porque o Senhor nos corrige. Nós somos embaixadores que estão trabalhando para o Senhor, para a santificação, para a conversão e santificação das crianças. Mas nós precisamos entender que junto da correção precisa vir a graça.
Esses tempos eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, não sei se eu posso falar o nome, mas ele estava contando que começou a disciplinar um dos seus filhos. E aí ele estava contando que é assim, a criança faz um negócio que não pode, daí ele fala, ó, não pode fazer isso. Aí a criança vai lá e faz de novo, daí às vezes a criança é muito rebelde, daí ele chama e fala assim, ó, papai vai ser obrigado a te dar uma palmada. Dá uma palmada e em seguida ora com a criança. Jesus, perdoa a gente, perdoa minha filha, meu filho, porque fez algo que não devia, fez algo errado. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Minha filha ainda é muito nova. Eu não sou a pessoa mais ideal para dizer qual é o melhor método de disciplina dos filhos. Mas eu sei que, como um pai cristão, a disciplina faz parte. E o meu filho, a minha filha, o seu filho, a sua filha precisa ser disciplinado. Mas ele precisa ser disciplinado sempre com graça. Porque é assim que o Senhor nos disciplina. Jesus não é aquele que não esmaga a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Mas aí nós queremos esmagar a cana dos nossos filhos. Nós queremos pisá-los e moê-los. Não é assim que o Senhor nos trata. A nossa educação com os nossos filhos, ela precisa ser intencional, ativa. Nós temos que entender a nossa responsabilidade, porque é nosso papel como discipuladores pregar o evangelho aos nossos filhos. É nosso papel como discipuladores ensinar os caminhos da fé aos nossos filhos, para que o Senhor possa, no momento que deseja, trazer arrependimento ao coração deles e que eles se convertam. Nós precisamos aprender a não ser pais proprietários, e eu tenho certeza que isso não vem do dia para a noite. Mas se você se perguntar toda noite hoje como eu agi como embaixador e como eu agi como proprietário, eu tenho certeza que o Senhor começa a nos mostrar onde precisamos melhorar. E eu digo isso por mim, que tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Preciso aprender isso agora, para que quando ela tenha 10, eu não seja maluco, igual... Eu vou parar por aqui porque eu ia terminar fazendo um comentário a respeito da minha criação. Então, e nós precisamos entender que nós temos esse papel de pregar o evangelho aos nossos filhos. Eles precisam ouvir isso da nossa boca. Não é o nosso esforço que salva os nossos filhos. Não é porque eu vou orar com eles todos os dias. Se você perdeu uma noite de oração, tá tudo bem, Deus tem graça para você como pai também. Se você um dia perder as estribeiras e corrigir o seu filho com mais fúria do que precisa, tá tudo bem, o Senhor tem perdão para você. Você pode inclusive pedir perdão pro seu filho por isso. Filho, papai, foi muito duro, mais do que devia. Eu peço que você me perdoe. O Senhor está me ensinando a ser pai do mesmo jeito que Ele está te ensinando a ser filho. Às vezes ouvir isso é mais importante para uma criança nascer o discipulado do que achar que o pai e a mãe têm todas as respostas, porque só o Senhor tem todas as respostas. Nós precisamos lembrar constantemente que nós somos as ferramentas que o Senhor está usando. E entendendo que somos as ferramentas que o Senhor está usando, entregar nas mãos do Senhor aquilo que só Ele pode fazer. Nós discipulamos, nós ensinamos, nós disciplinamos, nós corrigimos, nós acolhemos, nós pregamos. E o Senhor então vem no momento que Ele deseja, alcança os nossos filhos, porque Ele é o dono dos nossos filhos e é para a sua honra e glória. Amém? Eu vou fazer uma breve oração e em seguida nós teremos um tempo um pouco mais reduzido por causa do horário para uma roda de conversa. Eu acho que a gente vai responder uma única pergunta nessa roda de conversa, discutir um pouco, a gente vai ter ali uns 15 minutinhos, e aí em seguida nós teremos um tempo de ministração. Nosso time de ministração está aí para orar por nós, como pais, mães. Vai ser um tempo bem especial. Então, pedir para você inclinar sua cabeça. Senhor Deus, nós precisamos da sua graça, como pais e como mães. Nós reconhecemos que diariamente erramos em muitas coisas, que muitas noites vamos dormir com lágrimas nos olhos pensando, eu não deveria estar fazendo isso assim, eu deveria estar fazendo de outro jeito, eu tenho sido muito duro, eu tenho sido muito fraco, eu tenho dúvidas, eu tenho questões. Nós reconhecemos, Deus, que não somos os pais perfeitos, porque o único pai perfeito é o pai que está nos céus, que é o nosso pai, que é o Senhor. E nós clamamos ao Senhor, Deus. Não queremos ser pais perfeitos, mas faz-nos pais que vão, de fato, discipular nossos filhos na caminhada com Jesus. Não nos faz pais perfeitos, Deus, nós não queremos isso. Mas nós queremos mostrar o seu amor aos nossos filhos. Queremos que os nossos filhos aprendam de casa o que é conhecer a Jesus.
Nós queremos a conversão dos nossos filhos mais do que qualquer coisa, Deus. Nós sabemos que não é porque nós vamos ser pais embaixadores e não proprietários que os nossos filhos vão se converter, é porque o Senhor trabalha neles. E nós sabemos que o Senhor pode converter os nossos filhos mesmo com todos os nossos erros, Deus. Mas nós clamamos por isso. E clamamos que o Senhor nos use como ferramentas, Deus. Nós que queremos ser ferramentas para a conversão de tantas pessoas que amamos à nossa volta, que sejamos também ferramentas na vida dos nossos filhos, Deus. Eu peço, Pai, que em cada casa que está aqui representada, que haja um ambiente entre pais, marido, esposa, filhos, de acolhimento verdadeiro, Senhor. Não só aquele acolhimento que a gente ouve falar de tantas filosofias educacionais hoje em dia, mas um acolhimento que mostra como o Senhor nos acolhe. Que o Senhor nos ensine a disciplinar na medida correta, que o Senhor nos ensine a corrigir da maneira sábia, que o Senhor faça de nós pais sábios e que o Senhor faça também dos nossos filhos crianças que serão sábias, porque a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. A verdadeira sabedoria não é só se comportar à mesa no restaurante. A verdadeira sabedoria é conhecer a Ti. É isso que nós queremos para os nossos filhos, Deus, que eles conheçam a Ti. Eu peço, Pai, que se nós hoje temos atitudes de pais que tentam ser proprietários dos filhos, que o Senhor possa trazer ao nosso coração arrependimento. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração um arrependimento que não é só uma tristeza de dizer, poxa, eu estou fazendo isso, não quero mais fazer isso, mas é um arrependimento sincero de eu preciso mudar a forma com que eu ajo com isso. Dá-nos ferramentas para isso, Senhor. Lembra-nos quando acordamos e quando colocamos a cabeça no travesseiro para dormir, que nós somos embaixadores na vida dos nossos filhos, não donos deles. Senhor, se algum irmão ou irmã minha aqui hoje tem altas expectativas para os seus filhos, que o Senhor possa tirar isso do coração, Deus. Que a nossa expectativa seja que eles façam aquilo que o Senhor deseja deles. Seja ele um grande médico ou um sociólogo. Seja dele um jogador de futebol super famoso ou um missionário que ninguém vai conhecer, que ninguém nunca vai ouvir falar o nome, mas que vai plantar coisas grandes no teu reino. Ajuda-nos, Deus, a sermos pais que são não só moralistas. Vence o moralismo no nosso coração, Deus. Não nos deixa olhar só para o comportamento das crianças. Ensina-nos a olhar para o coração, porque todo comportamento tem raiz no coração, Deus. É o coração que precisa se voltar a Ti. Ensina-nos, ajuda-nos com isso, Pai, no nome de Jesus.